A Bíblia diz no Salmo 16, de 1 a 11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Mais um salmo destacado por meu pai, mais um salmo de Davi e mais um salmo de louvor e de adoração a Deus. Em algumas Bíblias, esse salmo vem com o título Hino de Davi. Porque daí tu pensa assim, mas o que é um salmo? O salmo pode ser simplesmente uma poesia, mas essa poesia, esse poema, esse texto pode ser um hino, pode ser uma oração, pode ser um cântico, né? Que fosse entoado em determinados momentos da vida de Israel. E esse especificamente tem esse título, Hino de Davi. Então ele é uma música, ele é uma melodia. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Proteção. Onde nós podemos nos esconder? Para quem nós podemos correr? Para quem a gente pode pedir ajuda, auxílio, socorro? Para Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Aqui eu interpreto como que se Davi estivesse fazendo uma declaração de amor para Deus. Se declarando, dizendo o que está no fundo do coração dele. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E não são só palavras bonitas, comoventes, emocionantes, é a expressão da vida de Davi. Porque ele, para obedecer a Deus, ele relativizou todo o resto, inclusive o reino, inclusive a coroa. O que importava para Davi era obedecer a Deus, era estar na presença de Deus. E me chama muito a atenção que quando ele pecou, ele diz, não me retires da tua presença, não retires o teu Santo Espírito de mim. Por quê? Porque ele não tinha outro bem. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele reconhecia que tudo que tinha valor, tudo que tinha importância, tudo que realmente existia, que era na vida dele, vinha de Deus, era o próprio Deus. Eu não tenho nada a não ser a ti somente. Tu vê também a humildade de Davi e a dependência. Quando a gente percebe que em nós não há força, em nós não há nada. Não, na minha carne não habita bem algum. Mas em Deus nós recebemos toda a provisão, todo o sustento, todo o alento, toda a esperança, todo o amor. A presença de Deus é tudo que a gente precisa. Então ele está reconhecendo essa dependência, essa carência, essa necessidade. 3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Não importa se aquela pessoa ela é culta, se ela é rica, se ela é da tua família, se ela é importante, se tem autoridade. Olha o que ele está dizendo. Aos santos que há na terra, eles são os notáveis. Ele coloca as pessoas que amam a Deus, que são de Deus, num nível superior, num patamar altíssimo. E assim nós devemos ser também. Tem pessoas que valorizam um outro ser humano como se fosse um deus, um semideus. E aquela pessoa despreza a Deus. Ela não crê na Bíblia. Ela debocha, ri, zomba de tudo que a gente crê. E tu coloca ela num pedestal. Por quê? Porque ela é um doutor? Porque ela tem
muitas riquezas materiais? Não. Olha o que Davi está dizendo. Os santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, santos notáveis, homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus. Ele admirava, amava, reconhecia e honrava os santos, os notáveis, os cristãos, os crentes, o povo de Deus. Tu entende? Tu pode honrar uma pessoa pela autoridade que ela tem sobre a tua vida. Mas se essa pessoa for de Deus, a honra é muito maior. Porque o Espírito Santo que habita em nós, habita naquela pessoa também. E Davi reconhecia isso. 4. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Aqui a gente vê a fidelidade de Davi, a integridade de Davi, que eu tentei explicar, acredito ter conseguido no vídeo sobre Davi e também no vídeo sobre Saul. A diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Por que Saul pecou e foi rejeitado? E Davi pecou e não foi rejeitado. Primeiro lugar, o arrependimento. Mas aqui tem uma preciosidade, aqui tem uma pérola. Porque ele está falando sobre, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Então, a fidelidade de Davi era com Deus. Ele amava o Deus de Israel. Ele tinha intimidade, amizade, relacionamento com Deus e não com os outros deuses, ou com os falsos deuses, ou com as divindades pagãs que estavam nas nações ao redor. Ele era zeloso, fiel, leal, íntegro. E eu lembro que naquela ocasião, tanto no vídeo de Davi quanto no vídeo de Saul, eu procurei explicar para vocês que nós temos pecados contra a autoridade de Deus e nós temos pecados contra a santidade de Deus. Então, quando tu peca no âmbito humano, tu tá ferindo a lei de Deus, ferindo a santidade de Deus, é pecado. Todo pecado leva à morte, todo pecado precisa ser confessado, tu tem que te arrepender e pedir perdão. Mas, quando tu peca contra a autoridade de Deus, tu te corrompeu num grau, de uma forma, porque tu colocou a tua adoração, o teu culto, o teu louvor, o teu amor, a tua vida, a tua alma, o teu espírito, para um demônio, para um principado, para uma potestade. Isso é, para Deus, seríssimo. A idolatria, lembra? A feitiçaria, a apostasia, tudo aquilo que a gente estudou. E Davi sabe que essas pessoas sofrerão um castigo severo, duras penas. Por quê? Porque elas pecaram contra a autoridade de Deus. O que quer dizer pecaram contra a autoridade? Contra o próprio Deus. Elas substituíram o Deus eterno por um falso Deus. Tu consegue entender isso? Isso é muito grave. E Davi tinha esse discernimento. 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Qual é o resumo? Deus, tu é tudo que eu tenho. Tu é o amor da minha vida. Tu é o sentido da minha existência. Tu és a porção da minha herança. Tudo que eu tenho é tu. Todo o resto vai passar. Todas as pessoas, uma hora ou outra, vão ou podem me decepcionar, me frustrar, me abandonar, me trair. Mas tu, Deus, tu estás sempre comigo. Tu é a porção da minha herança. Tu sustenta. Tu fortalece. 6.
Eu acho muito lindo. 6. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Já tem vídeo no canal sobre este versículo. Que naquela ocasião eu falei que me caem as divisas em lugares amenos, né? Que era a tradução que eu estava usando. Aqui fala, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. É o sentido de que tu é abençoado com uma bênção muito abençoada. Tu é muito abençoado por Deus. Tu recebe a herança na melhor parte. O filé mignon é teu. Então, Davi sabia que a melhor parte estava reservada, está reservada para os filhos e as filhas de Deus, para aqueles que amam a Deus. Jesus disse, não fica triste, não entristece teu coração. Eu estou fazendo uma morada. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Então, a gente sabe que o que Jesus está preparando é o melhor lugar. A nossa herança, a nossa porção é o Senhor. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Também temos vídeo no canal sobre o sono. Nós vimos que o sono é uma bênção de Deus, é uma promessa de Deus. É algo que Deus reservou para os seus filhos. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Então, aqui a gente sabe que até enquanto a gente está dormindo, durante a noite, Deus nos aconselha. O Espírito Santo nos ensina. A gente vê que a Bíblia fala muito sobre os terrores noturnos. Por quê? Porque a gente tem que entender que é uma sociedade que não tinha energia, luz elétrica. E existem noites que não tem lua, que não tem luar. E os inimigos atacavam e atacam nas trevas. Enfim, tem toda uma simbologia da noite. Nós somos do dia, né? E o mal é da noite. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Também tem isso. Então, quando a gente se sente fraco, fragilizado, vulnerável, o Espírito Santo nos aconselha. Inclusive, principalmente durante a noite. E ensina o quê, ó? Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O que quer dizer o coração? A mente, a alma, os pensamentos, as vontades, os desejos. A gente recebe essa purificação e esse ensino, essa instrução no nosso coração, na nossa alma, até durante a noite, ou principalmente, ou inclusive durante a noite. E a gente vê que o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos ensinará todas as coisas. Então, quem é que fala conosco durante a noite? Quem é que nos guarda? Quem é que nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos esclarece? É o Espírito Santo. Então não vai dormir sem falar com Deus. Não vai te deitar sem orar, sem agradecer, sem colocar a tua aflição, a tua angústia, as tuas preocupações. Fala para Deus, eu te garanto que teu sono vai ser suave. E eu te aconselho a assistir esse vídeo, é um dos vídeos que está em alta, que é sobre o sono. 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A direita dá sempre a ideia de firmeza, né? Ele é meu braço direito. Significa alguém que tu pode confiar, contar. Então, a presença de Deus é que nos mantém de pé, é que nos fortalece. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Então, Davi está dizendo que ele tem o Senhor sempre diante dele, sempre com ele. E é por isso que ele não vai ser abalado. Porque quem o fortalece, quem o mantém de pé é o próprio Deus. Isso também é humildade, tu reconhecer que não é porque tu é o rei, não é porque tu é um guerreiro, não é porque tu vence, não é porque tu tem riqueza, muitas mulheres, muitos filhos, que teu nome é celebrado em todo lugar,
que tu deve deixar isso subir a cabeça. Davi não deixou. Ele tinha tudo que um homem poderia querer. Venceu. Mas o que ele está dizendo? Que a presença de Deus era o mais importante. É isso que ele está dizendo nesse 8, ó. Eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Ele seguia a Deus. Ele estava com Deus. Essa é uma lição para nós, muito séria. Não querer tomar a frente e andar sozinho. Ou virar as costas para Deus. Se tu anda com Deus, tu não vai ser abalado. E se tu anda sem Deus, tu já está abalado, né? 9. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Hoje eu tô... Tem vídeo no canal. Hoje esse aqui tá incrível. Por quê? Porque já tem vídeo no canal sobre o corpo, a alma e o espírito. Já tem vídeos, alguns vídeos sobre esse tema. E esse versículo, olha se não, tá bem explicadinho aqui, ó. Por isso meu coração se alegra. O que é o coração? É a alma. Coração é a tua alma, é a tua mente, são os teus pensamentos, é a tua personalidade, é o teu temperamento, são as tuas emoções, são os teus desejos, as tuas vontades. É quem tu é. O meu espírito exulta. Quem é o nosso espírito? É aquela porção eterna. É aonde nós nos relacionamos com Deus. Quando tu adora Deus, tu adora com o corpo, com a alma, mas principalmente com o espírito. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu adoro a Deus no meu espírito. Por isso que é tão poderoso. Por isso que a gente é curado, restaurado, consolado, fortalecido, alegrado quando adora, porque é o Espírito que nos sustenta. E aí vem, até o meu corpo repousará seguro. Então, tu tem corpo, alma e espírito, mas aqui tá alma, espírito e corpo, né? Se nós seguirmos o versículo. Nós sabemos que o corpo, a alma e o espírito são dimensões didáticas, vamos dizer assim, separadas, para que a gente entenda a integridade do ser, a integralidade do ser. Paulo diz que nós devemos manter o nosso corpo, alma e espíritos íntegros, irrepreensíveis até a volta de Cristo. Então, nós somos corpo, alma e espírito. E a gente separa dessa forma para ficar bem claro de entender o que é de uma dimensão do que é de outra. Mas quando tu é de Deus, tu busca a santidade e o Espírito Santo, a presença de Deus no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Não são caixinhas nem gavetinhas, não. Todo o meu ser ama a Deus, louva a Deus e quer a presença de Deus. Então, o corpo, como ele está falando aqui, ó, até o meu corpo repousará seguro. Então, tu precisa de segurança no teu corpo? É Deus que vai te dar. Tu precisa de proteção no corpo? Saúde, vigor? É Deus que vai te dar. Tu precisa de alegria? O que é uma alma triste, abatida? Isso seca os ossos, acaba com a gente. Tu tem que ser feliz, e tu é feliz na tua alma, nos teus relacionamentos, na esperança que tu tem. Então, a alegria, ó, o meu coração se alegra, a tua alma é alegre. Tua alma é alegre. E o espírito é adoração, porque o meu espírito exulta. Engrandece, adora, ama, louva. Então, esse versículo também é bem importante para nós entendermos que todo o nosso ser, todo nosso fôlego, tudo que nós somos deve louvar e adorar a Deus e estar em íntima comunhão com Deus. 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Bom, aqui a gente pode falar da nossa vida e também pode falar do Senhor Jesus, porque não sei como é que tá na tua Bíblia, mas aqui na minha tá com letra maiúscula a palavra santo. Então, o Senhor Jesus morreu, e ele morreu de verdade, aquilo não foi um desmaio, não foi faz de conta, ele morreu. E ele foi sepultado. Mas ele não viu a corrupção, a decomposição.
ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Não foi a morte que venceu ele. Ele venceu a morte. Então, quando ele diz, ó, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, Davi estava recebendo aqui uma revelação messiânica. Ele estava falando de algo que ia se cumprir em Cristo. E eu tenho dito para vocês, toda vez que eu falo de Davi, eu digo, Davi é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus. Não é à toa que o Senhor Jesus é chamado, identificado, filho de Davi. Por quê? Porque Davi cumpriu, Davi fez o que era para ser feito. E ele venceu os inimigos. Ele teve um nome que foi perpetuado. E isso chegou até o nascimento de Jesus. Na genealogia de Jesus, Davi está. E vice-versa, né? Porque Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Como que alguém de carne e osso humano vai ter um coração que é um coração de Deus? Então, isso já mostrava que o Messias, que o Cristo, iria fazer toda a vontade de Deus. Porque quando tu tem um coração segundo Deus, é um coração que quer obedecer a Deus, que quer agradar a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que abre mão do seu eu, do seu ego, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus. Então, quando Davi está falando aqui nesse verso 10, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ele está falando da ressurreição do Senhor Jesus, que Deus não iria deixar o Cristo morto, não iria deixar o seu filho ver a corrupção, a decomposição, tá? Algumas palavras eu não posso falar, mas tu já entendeu, né? E também, se nós trouxermos para a nossa vida, significa, Deus não vai nos deixar caído, Deus vai sempre nos erguer, nos levantar, nos dar a vitória. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta, nos ergue. 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Significa que quando tu achar que não tem solução, que não tem caminho, Deus vai fazer tu ver que tem uma saída, que tem um caminho, que tu pode ir por aqui, tu pode ir por ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai falar pra gente, ó, vai por ali, não vai por aqui, faz, não faz. Ele vai te aconselhar, ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Nós temos visto isso, que Deus nos aconselha, Deus nos orienta, Deus nos diz o que fazer e por onde ir. E sim, os caminhos de Deus são caminhos de vida, caminhos de paz, veredas retas. Na sua presença, a plenitude de alegria, e a tua direita, delícias perpetuamente. O que quer dizer? Que na presença de Deus, nós temos plenitude, nada nos falta, porque Deus supre cada uma das nossas necessidades. Em Cristo Jesus, Deus supre cada uma das nossas necessidades. Na presença de Deus, nós temos a plenitude, nós temos delícias perpétuas, nós temos vida, e vida em abundância. O que a gente aprende com esse salmo maravilhoso? Salmo lindo, que a gente viu que também é um hino, que também é uma música. Que Davi pede a proteção de Deus. Que Davi reconhece que Deus é o Senhor. Reconhece que Deus é um refúgio seguro. É um lugar para onde a gente pode ir nos momentos difíceis. Que Deus é a sua porção nessa vida e na próxima. Ele é a nossa herança. Ele é tudo o que nós temos. Davi louva a presença de Deus. Ele exulta em espírito, em alma e no corpo. Todo o ser de Davi exulta. E toda a sua vida vai
estar na presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria.